Então eu vou fazer um vídeo prático de como está ligando, né, o drone e está operando ele, né? Vou explicar um pouco sobre cada função aqui do controle remoto. Então eu vou montar ele aqui, vou colocar as pilhas, certo? O drone em si ele possui a bateria recarregável, né? Porém o controle não. O controle ele utiliza 3 pilhas no padrão AA. Então vou montar ele aqui para nós fazermos o passo a passo. Então já montei ele aqui, já coloquei as proteções de hélice, é muito importante, né? Tá colocando as proteções de hélice, certifique-se de que elas estejam bem encaixadas, certo? E já vou colocar aqui a bateria, só vou encaixar. Para retirar a bateria basta estar apertando aqui, apertando e puxando ela para fora, certo? Também já coloquei as pilhas no controle. Um pouco sobre o controle. Aqui nós temos o botão, né, liga e desliga, certo? Primeiro, pressiona a tecla para ligar o drone, ele vai ficar piscando, aguardando o controle. Basta vir aqui no controle e apertar o botão de ligar. Ele vai sincronizar com o controle. Primeiro passo, né? Após sincronizar, vai pegar os 2 sticks e colocar na posição para baixo. Segura por alguns segundos até o drone fazer esse barulho. Então, agora ele está pronto para voo, certo? No stick do lado esquerdo, se eu der um toque para cima, o drone ele vai ligar os motores. Um toque para baixo, desliga os motores. Se eu der um toque para cima, ele vai ligar os motores. Se eu der outro toque, ele já vai voar. Se eu der aqui mais um toque para cima, ele vai levantar voo, certo? Quando ele está em voo, nesse stick da esquerda, movimento para cima, ele vai ficar mais alto, movimento para baixo ele vai descer, movimento para o lado esquerdo ele vai girar no seu próprio eixo, ele vai fazer esse giro no seu próprio eixo. Para o lado direito ele vai girar no seu próprio eixo no sentido horário, para o lado direito, certo? Então esse é o stick do lado esquerdo. Stick do lado direito, se eu colocar para cima, o drone vai para frente, para baixo o drone ele vai vir para trás. Da mesma forma para a direita e para a esquerda, certo? Então o stick do lado direito é para isso, para frente, para trás, esquerda, direita. O do lado esquerdo ele vai subir, descer e girar em seu próprio eixo, ok? Esses botões que tem aqui, esse daqui é para levantar o voo automático, certo? Se eu apertar aqui, ele vai levantar o voo de forma automática e vai ficar em torno de 1 metro a 1,5 metros de altura. Esse outro botão é para descer, né? Para ele pousar também de forma automática, ok? Esses outros botões são de ajustes, por exemplo, essa setinha para a esquerda, setinha para a direita, setinha para cima e setinha para baixo, são de ajuste. É muito importante quando você levantar voo, antes de dar comandos, qualquer tipo de comando, é importante você ajustar, né? Ele pode, por exemplo, se ele tiver, assim que ele levantar voo, se ele tiver indo mais para a direita, você vai ajustar com a tecla da esquerda, vai apertando até ele centralizar. Se ele estiver indo mais para a esquerda, aperta da direita. Se ele estiver indo muito para frente, você vai apertar a teclinha para trás. Se ele estiver vindo muito para trás, aperta a tecla para frente, até nivelar ele da melhor forma possível em voo. Após ele estar nivelado, aí sim pode dar comandos, né, e utilizar normalmente. Aqui em cima também possui esses botões. Esse primeiro é a potência. Ele tem de 1 até
o nível 3 de potência. Se apertar uma vez, 2 bip, nível 2, 3 bip, nível 3. Apertei novamente, voltou para o nível 1, certo? Esse segundo botão aqui, ele não tem muita serventia, porque como o drone esse drone ele não possui GPS, esse daqui ele não vai funcionar muito bem, porque ele é o retorno to home. Então, teoricamente, ele em voo, se apertar esse botão, ele retornaria para o ponto que ele iniciou o voo dele. Mas como ele não tem GPS, esse botão ele vai ficar meio que sem função, meio que sem funcionalidade. Esses outros dois, esse daqui é o modo sem cabeça que nós chamamos. O que é o modo sem cabeça? Vai fazer com que o seu drone ele vá para qualquer direção, para a direção que você deseja, independente para onde ele esteja virado. Por exemplo, ele aqui agora está virado para frente, né? No modo normal, se eu der stick para frente, ele vai para frente. Se eu der colocar para trás, ele vai vir para trás. No modo sem cabeça, não. No modo sem cabeça, independente da posição que ele estiver, se eu der stick para frente, ele vai para frente, né? Ou seja, à frente do controle, não à frente do drone, certo? Eu particularmente prefiro utilizar o modo convencional mesmo. E esse último botão aqui é para manobra. Ele vai dar uma manobra de 360 graus. Quando ele estiver em voo, você apertando esse botão, ele vai fazer esse barulho. Após apertar ele fazer esse barulho, é só acionar esse stick para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, que ele vai rotacionar de acordo com a posição que você tiver acionado aqui no stick, certo? Para esse modo manobra funcionar, ele precisa estar pelo menos com 50% de bateria, senão ele não funciona, certo? E também muito importante estar numa altura razoável, porque quando ele faz esse giro, ele tende a perder altitude, então é necessário ele estar numa altura razoável. Então eu vou colocar ele aqui no chão, basicamente para fazermos um teste. Eu vou estar aqui só com uma mão, vai estar meio complicado para poder operar, mas vamos lá. Ele já está, vou novamente sincronizar ele, puxando o stick para baixo, vou acionar os motores e eu posso apertar aqui o botão para ele fazer um voo já direto. Só com a mão fica meio difícil estar controlando ele aqui. Às vezes está. Vou descer. Então é basicamente isso. Ficar atento quando ele estiver descarregando. Quando ele está próximo de descarregar, ele fica dessa forma, piscando. Significa que a bateria já está fraca, né? Então é aconselhável descer, porque quando ele descarrega, simplesmente ele vai descer aonde quer que ele esteja, certo? Então ele vai cair mesmo. Então é muito importante também não deixar a bateria descarregar totalmente. Então é isso.